Prontos para uma boa notícia? Amém. Querido, eu já disse para vocês, eu gosto desse meu trabalho. Porque é um trabalho que só leva boas notícias. E eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Prontos também para mudar a mente? Amém. Então vamos lá. Quero compartilhar rapidamente, porque o nosso tempo ultimamente anda mais curto do que antes. Rapidamente quero compartilhar com você um pensamento que está mudando a minha vida, que está impactando o meu espírito, tem me dado força, me inspirado a avançar, e eu quero compartilhar isso com você. A Bíblia fala de duas ordens sacerdotais. A Bíblia menciona duas ordens sacerdotais. Uma, ela faz menção da ordem de Levi, que você vai encontrar isso após a lei, após Moisés. E você também tem uma informação de uma outra ordem, que é a ordem de Melquisedeque, que elas surgem lá em Abraão. Essas duas ordens sacerdotais, elas têm algumas diferenças uma da outra. E olha, é impressionante como elas são diferentes e como elas fazem diferença em nossas vidas. Ok? A ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que nós não temos muitos detalhes nela no Velho Testamento, mas nós vamos pegar informações mais claras dela no Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus. Ela é que é uma realidade às nossas vidas. Porém, geralmente, na maioria dos casos, o nosso fundamento e o nosso movimento está mais na ordem de Levi. A nossa cultura, a nossa mentalidade, o nosso conhecimento, ele está mais fundamentado na ordem de Levi do que na outra. E eu quero avançar um pouquinho e tentar trazer para você, que Deus me dê graça, e tentar passar para você o que eu tenho entendido desse fundamento. E isso pode mudar totalmente a sua posição em Deus e a sua ousadia diante da vida. Amém? Quero falar com você hoje sobre consciência de ousadia. Consciência de ousadia. Em Êxodo, no capítulo 12, nós temos a narrativa da saída do povo do Egito. E quando você olha a dinâmica de Deus trabalhando a saída do povo do Egito, ele dá uma ordem aos filhos de Israel para eles se trancarem dentro das casas, matarem um cordeiro, com o sangue desse cordeiro, aspergirem nos umbrais das suas portas, para o lado de fora, e dentro das suas casas trancados, eles comeriam a carne do cordeiro. Agora veja o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, quem que está vendo o sangue? Quem é que vê o sangue? Deus. E Deus está falando, eu vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Lendo esse texto, o que me chamou a atenção é, Deus mandou eles aspergir o sangue para o lado de fora das casas. Porque quem iria ver o sangue? Quem estaria preocupado com o sangue? Quem estaria interessado no sangue? Era Deus. O sangue era para o lado de fora, não para o lado de dentro. Se nós entendermos e olharmos mais profundamente o contexto, as famílias se trancavam dentro das casas, e a marca do sangue ficava para o lado de fora. Para o lado de dentro, ninguém via nada. Porque o sangue era um sinal para Deus e não para os homens. Um sangue era um sinal de perdão. Mas quem tinha que ver esse sinal era Deus e não os homens. O sangue nos umbrais da porta, ou o sangue de Jesus espargido sobre nós, ou o sangue do Cordeiro que nós temos em Cristo Jesus, que nos lava e nos purifica, é um sinal para Deus ver e não para eu ver. Porque pecado é um assunto de responsabilidade de Deus e não do homem. O homem não pode ter condições nenhuma, e não tem condições nenhuma, de resolver o problema do pecado. O sangue no Velho Testamento é para Deus ver e não para eu ver. Agora, preste atenção nisso. O meu pecado, ou o teu pecado, a nossa condição de pecado, não é quanto você sabe do seu pecado que importa. Não é o quanto você conhece sobre o seu pecado que importa. Não é o quanto você se preocupa com o seu pecado que importa, mas sim o quanto Deus conhece do seu pecado.
Ou melhor, o quanto Deus conhece a perfeição e a eterna eficiência do sangue de Cristo, que remove todos os nossos pecados. Nesse tempo e na eternidade. Amém? Queridos, durante muito tempo nós ficamos preocupados com o perdão dos nossos pecados. E nós queremos saber e quantificar quantos pecados cometemos ou não. E muitas vezes nós passamos por uma opressão, porque nós precisamos quantificar, nós precisamos classificar todos os nossos pecados e queremos citá-los um por um, porque na nossa consciência isso é que traz perdão. É isso que vai trazer o perdão dos nossos pecados. Agora, o perdão dos pecados não está ligado a quanto você sabe sobre os seus pecados, mas é o quanto Deus sabe da eficiência do sangue de Jesus para perdoar e purificar todos os teus pecados. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: pecado, Deus resolve. Amém? Nós precisamos saber sobre o poder do sangue de Jesus. Nós precisamos conhecer o poder do sangue de Jesus. Nós precisamos ter consciência do poder do sangue de Jesus. Mas ouça aqui, não é o quanto eu sei do poder do sangue de Jesus que vai me purificar o pecado, mas é o quanto Deus sabe da eficiência do poder do sangue de Jesus que perdoa o teu pecado e te purifica. Essa é a grande força. Querido, não estamos perdoados baseado em nosso conhecimento. Eu sou perdoado baseado no conhecimento que Deus tem do valor do sangue de seu Filho. Sabe de uma coisa? É isso que me traz paz. É isso que me traz descanso. É isso que me traz liberdade e ousadia diante de Deus. Vamos avançar. Querido, o sacrifício de Jesus, ele não tem um valor duradouro. Ele não tem um valor quantificado em tempo. O valor do sangue de Jesus está na eternidade. É para sempre. Para a tua vida, agora, e adentra a eternidade. Porque esse é o valor do sangue de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que ele obteve para nós eterna redenção. Não é uma redenção de um dia. Não é uma redenção de algumas horas. Não é uma redenção de uma década. Mas a redenção que o sangue de Jesus proporciona a nós é uma redenção eterna, dura para sempre. Por quanto tempo você foi redimido? Quanto? É uma eterna redenção. Diga, eterna. Amém, queridos? É uma eterna redenção. Ele obteve para nós uma eterna redenção. Agora, quando nós comparamos a questão do perdão, sabe por que nós temos dificuldades em nos relacionar com o perdão dos nossos pecados? Porque o nosso fundamento está na ordem de Levi. E na ordem de Levi, os pecados eram expostos diariamente ou anualmente diante de Deus. Porque o pecado, ele era coberto pelo poder do sangue de bodes e de carneiros, ou de qualquer outro animal. E durante todo o ano, ou todos os anos, o pecado era trazido na memória. O pecado era exposto. Por isso, por causa da dinâmica da ordem de Levi, do sistema sacerdotal de Arão, onde todos os pecados eram recordados, e eram citados, e eram removidos, e eram, como que dizemos aí, confrontados todos os anos, a consciência de que o pecado tinha que ser todos os dias confessado, a consciência de que os pecados tinham que ser todos os dias perdoados, ela trouxe uma limitação para a igreja. Agora a Bíblia diz que Jesus nos deu uma eterna redenção. Todos os dias da expiação, todos os dias que Israel chamou o dia da expiação de Yom Kippur, que era o dia onde que os judeus traziam os seus sacrifícios, traziam os seus cordeiros, traziam as suas ofertas, e diante de Deus era oferecido o sacrifício, e eles se sentiam agora cobertos pelo pecado, cobertos do pecado, perdoados, aliviados, e eles saíam em paz. Porém, sabe por quanto tempo durava essa paz? 1 ano. E no próximo ano, o ritual vinha de novo, e de novo, e de novo. Veja, Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler bastante o capítulo 10 de Hebreus hoje. A partir do verso, Hebreus 10, 21, desculpe. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros. A lei não é a consistência. A lei não é a realidade, não é a essência. A lei era uma sombra que projetava para bens futuros. Quem são esses bens futuros? Jesus. Jesus é esse bem
Jesus, esse bem que veio para o futuro. E não a imagem exata das coisas. Agora veja o que ele diz. A lei não pode nunca, diga nunca. Não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Olha o que esse sistema de ano após ano, ou diariamente, ou constantemente, está sacrificando. Está diante de Deus com o seu pecado. Olha o que ele fazia. Ele nunca podia aperfeiçoar. As pessoas nunca eram aperfeiçoadas. As pessoas nunca estavam livres. As pessoas nunca estavam santificadas. As pessoas nunca estavam em condições diante de Deus. Agora, o texto diz que elas são sombras. Queridos, o texto diz que eles nos aperfeiçoam. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é o quê? Tornar você e eu perfeitos. Perfeitos. Perfeitos em quê? Em ações? Perfeitos em quê? Em caráter? Talvez não. Mas perfeitos na consciência. Perfeitos na minha posição diante de Deus. E a Bíblia diz que a lei não conseguia fazer isso. Não era possível. Eu e você não tínhamos condições. Veja só, no capítulo 9 de Hebreus, versículo 9 e 10, diz assim: o que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferece tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência, diga consciência, quanto à minha consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Não tem poder para aperfeiçoar. Não tem poder para tornar você capacitado, perfeito. Veja o versículo 10. Sendo somente, no tocante a comidas e bebidas e várias abluções, uma ordenança da carne imposta até um tempo de reforma. Até quando esse sistema funcionou? Até quando esse sistema deu certo? Até quando esse sistema foi conduzido? Até um tempo de reforma. O que é reforma? Até o tempo de mudanças, até um tempo de transformação, até o tempo de novidade. Qual é a novidade? Cristo, um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma nova ordem, um novo sistema. Queridos, é um ciclo. Nós encontramos de novo Hebreus capítulo 10, versículo 2. Vocês estão aí, igreja? Olha o que diz. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, se eles aperfeiçoassem os ofertantes. Se eles trouxessem perfeição àqueles que prestam culto, será que eles não precisavam ser deixados de ser oferecidos? O ritual não precisava ser acabado? Olha o que ele está falando. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam cultos, nunca mais teriam a consciência do pecado. O texto está dizendo que, porque ela não tem poder, porque esse sistema não poderia trazer purificação, não poderia trazer santificação, aperfeiçoamento, ele criou um ciclo infinito. Um ciclo. E olha qual é a cultura que nós temos. Ouça isso, aperta o teu cinto aí. Nós temos uma cultura que cria timidez, que cria impotência diante dos desafios, porque qualquer ação que nós formos dar, nós queremos fazer uma vistoria, ver se não temos nenhum pecado em nós. E nós precisamos de um checklist para saber, aquele pecado de ontem eu já pedi perdão? E aquele de ontem? Ah, você esqueceu um, então você está frito. E as pessoas, por causa de um ciclo ritualístico, de apresentar os seus pecados diante de Deus, elas nunca se sentem aperfeiçoadas. E uma consciência de pecado, diga consciência de pecado, tem roubado a tua ousadia. Tem roubado a tua autoridade. Queridos, o texto está dizendo, se o sacrifício fosse perfeito, ele limparia a consciência. Ele tiraria a consciência do pecado. Ele aperfeiçoaria a nossa consciência. Que consciência é essa? O que o autor diz sobre a consciência de pecado? O que nós podemos entender sobre essa consciência que é tão forte em nós? Nós precisamos dar um salto e voltar lá no princípio de tudo, quando Deus criou o homem e a mulher. Vocês estão aí, igreja? Quantos estão me ouvindo aí? Lá atrás está bom o som, hein? Tá? Então, glória a Deus. Ouçam isso é interessante. Porque quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Amém? Quantos sabiam disso? Amém. E Deus disse ao homem, eu vou te dar governo sobre todas as coisas.
Você vai sujeitar a terra, você vai governar sobre ela, você vai dominar sobre ela. Agora, está vendo aquela árvore lá? Aquela árvore que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dessa árvore. Não coma. Por que não era para comer? Quando a serpente vem tentar o homem, ele diz, sabe por que Deus falou para você não comer? Porque você vai ser igual a ele. Você vai ser igual a ele. Olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Espera aí, Deus não tinha feito o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança? Já não era igual? Não, parece que temos um detalhe aí. Deus disse que ele ficou como um deles, como um de nós, eu estou falando, após o advento de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é esse conhecimento do bem e do mal? Ora, o conhecimento do bem e do mal é a consciência que nasceu no homem. Ouçam, parece, me dá a entender, que Deus não queria dar essa consciência para o homem. Deus não queria que o homem tivesse esse acesso ao conhecimento do bem e do mal. Porque só Deus sabe trabalhar com esse dualismo dentro dele. Só Deus perfeito em seus atos pode equilibrar o bem e o mal. O ser humano não consegue. E por isso que na criação Deus já não havia dado essa consciência para ele. Foi por uma ação de desobediência que nasceu no homem uma consciência e ele passou a conhecer o bem e o mal. E Deus disse, agora não pode ser assim. Olha a medida de Deus. Ora, não suceda que estenda a sua mão e também coma da árvore da vida. Deus disse, ele já comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E parece que se ele comesse a árvore da vida, o homem estava condenado para sempre. O homem não teria mais jeito. O amor de Deus toma uma providência. O amor de Deus tem precauções. Ele diz, para que o homem não estenda a mão e também coma da árvore da vida. E coma e viva eternamente, tendo essa consciência do bem e do mal. Veja o versículo 23. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim. Saia do jardim. Ouça aqui. Talvez Deus não lançou o homem fora do jardim porque o homem pecou. Deus lançou o homem fora do jardim para poupar o homem. Porque se ele comesse da árvore da vida, com a consciência de pecado, nenhum sacrifício mais poderia mudar a vida dele. Vocês estão aí, igreja? Deus diz, vai embora, saia, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24 diz, e havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não fosse lá. Proteção, carinho, amor, precauções. Porque Deus diz, ele tem uma consciência de pecado, mas eu vou libertar ele disso. Eu vou mudar a vida dele. Então, para protegê-lo, saia do jardim. Agora, veja bem, essa consciência, que consciência é essa? Deus não queria que o homem tivesse essa consciência do bem e do mal. Senão ele teria feito ele nascer com a consciência do bem e do mal. Quando o homem tomou essa consciência, o homem percebeu e teve consciência que estava nu. Percebeu. Ele passou a ter consciência que estar nu é errado. Só depois que ele comeu da árvore do bem e do mal. Ele não tinha essa consciência. De repente ele tomou consciência de que ele estava em dívida com Deus e tinha que fugir de Deus. Se esconde. Consciência do mal, do bem e do mal. Ele passou a entender, peraí, eu não estou legal. Peraí, Deus não pode me ver assim. Ixi, eu não posso chegar perto dele. Como consciência do bem e do mal, ele aprendeu a dar desculpas. Ó Deus, foi a serpente. Deus foi o marido. Deus foi a esposa. Eu estou livre. Consciência. Deus não queria que o homem tivesse essa consciência. E essa consciência fez o homem fugir de Deus, se esconder de Deus. Fez o homem ter medo de Deus. Ouçam, o Deus que a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Santo, 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 Deus onipotente. É a referência que a Bíblia faz de Deus. O Deus 3 vezes santo, esse homem que foi criado por Deus, não tinha dificuldade nenhuma de brincar na presença de Deus.
de se relacionar com esse Deus, de ter intimidade com esse Deus, de ter liberdade na presença desse Deus. A Bíblia diz que diariamente Deus vinha ao jardim e se relacionava com esse homem, o Deus poderosamente santo. O homem não tinha medo dele. O homem não tinha nenhuma resistência a ele. O homem não tinha nenhuma timidez diante dele. O homem não tinha nenhuma resistência, nenhuma ressalva diante desse Deus. Mas depois que ele tomou consciência, ele está louco, vou fugir. E sabe qual foi a mentalidade que se nasceu no Velho Testamento? Que ninguém podia ver Deus. Se alguém olhasse para Deus, morreria. Porque não somos dignos. Consciência do bem e do mal. Deus disse, o homem agora se tornou como um de nós. E sabe de uma coisa? Ele não tem estrutura para essa consciência. Já viu que é comum entre nós e serve até de objeto de vaidade, serve de objeto de alta promoção. Fulano tem uma boa consciência. A Bíblia diz que essa consciência é a consciência de pecado. Essa consciência precisa ser aperfeiçoada. Queridos, olha o que Paulo diz sobre essa consciência. Em Romanos capítulo 7, olha Paulo narrando o dilema dessa consciência. Ele diz, agora porém, não sou mais o que faço isso. Desculpe, agora porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18, pode ir passando, tá? Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, no meu ser, na minha natureza, na minha consciência, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem estar em mim, mas o efetuá-lo não está. Tenho consciência do que é certo, mas também consciência do mal. Ele está em mim. Versículo 18 ou 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal. O bem e o mal dentro de mim. Existe uma filosofia oriental, esotérica, que fala do yin e yang. Que todo homem tem o bem e o mal dentro dele e precisa encontrar o equilíbrio. Mas a Bíblia diz que Deus falou, é impossível ao homem encontrar esse equilíbrio. O homem não foi feito para ter a consciência do bem e do mal. Foi só depois de comer da árvore que isso nasceu no homem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. O próximo versículo. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Mas o pecado que habita em mim. Veja o 21. Acho então essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. O mal. Quando o homem tomou a consciência do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, como o homem não tinha estrutura para equilibrar isso, sabe o que aconteceu com ele? Ele seguiu fazendo o mal. Seguiu fazendo o mal. Não tem mais jeito. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Perceba que conflito. Você já conviveu com esse conflito? Está todo dia com você, querido. Está aí. Paulo está narrando. Escuta aqui, adolescentes, esse é um conflito natural. Está aí. É a guerra do conhecimento do bem e do mal. É a guerra, a luta. E por causa dessa consciência, nós queremos nos livrar dessa consciência e queremos nos expor diante de Deus em pecado todos os dias. Já fez uma oração? Ó Deus, eu sou um grande pecador. Tu sabes que eu sou um pecador. Você já chega diante de Deus querendo convencer Deus a olhar para você. Já fez essa oração? Pois olha, Deus, tu és santo, santo, santo. Eu, safado, malandro, desgraçado, blá, blá, blá. Deus exaltado, eu rebaixado. Consciência de pecado. Rouba a minha ousadia. Rouba a minha autoridade. Agora, algo acontece com esse mesmo apóstolo. No capítulo 7 ele diz, eu tenho uma consciência horrível dentro de mim. O bem e o mal guerreando dentro de mim. Algo está guerreando e o mal sempre prevalece. A inclinação para fazer o mal sempre está prevalecendo e sempre está acontecendo. Mas há um link entre o capítulo 7, um Paulo do capítulo 7 e um apóstolo Paulo. Ele surge com um novo discurso no capítulo 8. Veja capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora. Diga, agora. Esse agora é nun no grego.
Num é o mesmo now no inglês. Agora. O agora é agora. O agora era agora de 2000 anos atrás. O agora é agora do ano de 2013. O agora é o agora do século 22. Sei lá quanto tempo vamos estar nesse planeta. Mas o texto está dizendo, portanto, agora. O agora é pós-calvário. O agora é pós-ressurreição. Agora, nenhuma condenação há. A consciência do pecado, ela teve que sofrer um rompimento. Ela teve que sofrer um ataque. E aí o texto diz assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Diga, ela me livrou. Da lei do pecado e da morte. Veja o versículo 3. Porquanto, o que era impossível à lei? O que era impossível à lei? Livrar você do pecado. Tirar você da consciência do pecado. Ano após ano. Dia após dia. Dia após dia. O sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo teu pecado. Ano após ano você tinha que oferecer um cordeiro. Você sabe como que era a dinâmica da oferta pelo sacrifício de pecado? Como que acontecia no Velho Testamento? Nós tínhamos que trazer um cordeiro. O sacerdote avaliaria aquele cordeiro. Não podia ter nenhum defeito. Esse cordeiro era trazido diante do sacerdote. Você, o ofertante, estendia suas mãos sobre o cordeiro. E você transferia todo o seu pecado para aquele cordeiro. O cordeiro era levado para o holocausto. E era queimado em oferta ao Senhor. Quando aquela oferta era levada ao Senhor, aquilo trazia um alívio para mim. Mas no outro dia eu estava em pecado novamente. E sabe de uma coisa? Eu só podia voltar lá daqui a um ano. E a condenação sobre mim, dia após dia. E Paulo diz assim, o que era impossível à lei. Diga, era impossível para a lei. Vocês estão entendendo aí, igreja? Estão aí? Amém? O que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado. E por causa do pecado, em outra versão diz, e concernente ao pecado, em falando de pecado, na carne, Deus condenou o pecado. Sabe de uma coisa? O sacrifício de Jesus, ele não exterminou o pecado na sua vida. Mas sabe o que ele fez? Ele condenou o pecado na sua vida. E o pecado não tem mais poder. Não tem mais poder para te acusar diante de Deus. Não tem mais poder para te roubar da presença de Deus. Não tem poder mais para separar você de Deus. Vocês estão aí, igreja? O que era impossível à lei. O que era impossível para a lei, Deus fez. Sabe o que Deus fez? Condenou o pecado. Sabe o que ele fez com essa consciência do pecado? Ele condenou. Não tem mais poder. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já disse aqui, eu tive uma adolescência muito legal. Não sei se foi melhor que a tua, mas a minha foi legal. A gente brincava de tudo quanto é coisa. Tinha bicho, tinha mato para caçar, rio para nadar, né? Não tinha tanto skate assim, porque não tinha nem asfalto. Mas nós tínhamos rios, montanhas, casa na árvore, passarinho, etc. Não faz muito, 10 anos atrás. Eu me lembro que nós gostávamos de fazer fogo. Né? Tacar fogo nos matos, tacar fogo em tudo. Tudo era motivo de tacar fogo. Já era do fogo desde a adolescência. Não sei quantos de vocês já queimaram uma caixa de papelão. E se você lembrar seus atos terrorísticos, né? Tacar fogo no mundo. Quando você queima uma caixa de papelão, ela pega fogo. E a impressão que dá é que depois que ela queima, não sei se você se lembra, mas ela fica inteira. Ela fica lá. E se tem letras, alguns escritos nas caixas, as letras ainda ficam lá, você consegue ler. Depois de queimada. Está lá. Mas sabe de uma coisa? Você queimava ela, principalmente em dias que não tinha vento. Ela queimava e ela ficava a estrutura da caixa em pezinho. Mas eram somente cinzas. Se você desse um sopro, ou se você cutucasse com uma vara, aquilo tudo desmoronava. Sabe por quê? Porque a estrutura foi destruída. Tinha aparência de estar lá. Tinha vestígio que estava lá, mas foi destruído pelo fogo.
Todas as vezes que a consciência de pecado levantar sobre você, lembre de uma coisa: são só cinzas. Não tem mais estrutura contra você. Aleluia! Vocês estão entendendo, igreja? São só cinzas. A consciência do pecado vem te agredindo, vem te acusando, vem te tirando forças, vem te tirando a ousadia, vem te tirando a autoridade, vem te tirando a consciência e a dignidade. Se você olhar para ela, são só cinzas. Faz assim, ó. E ela voa, porque só tem cinzas. O que for impossível à lei, Deus fez, condenando o pecado na carne de Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Amém, queridos? Eu me lembro que quando eu comecei a aprender, ser discipulado sobre pecado, vida de santidade, eu me lembro que eles me ensinavam que o pecado é como se houvesse uma fábrica dentro de você. É uma fábrica chamada Pecados S.A. E essa fábrica, ela produz em alta escala pecados. É uma fábrica de pecados. Agora, percebam isso. O pecado não é o que você faz de errado. Pecado não é mentira. Pecado não é adultério. Pecado não é roubar. Pecado não é matar. Isso são a produção dessa fábrica de pecado que gera em você. É o mal. Pecado é uma essência maligna que está dentro de mim. É uma fábrica que produz em alta escala o mal dentro de mim. Por isso que Paulo diz, eu queria fazer o bem, mas só faço o mal. Porque tem uma fábrica que produz dentro de mim. Mas sabe o que aconteceu? Jesus veio e decretou a falência dessa fábrica. Ela não produz mais. Eu cometo alguns erros ainda na minha vida. Eu ainda tenho que aperfeiçoar o meu caráter. Eu ainda tenho que avançar em purificação da minha mente, em libertação dos meus maus hábitos. Mas a força do pecado foi destruída. O que era impossível à lei, Deus fez. E sabe o que te separava diante de Deus? Sabe o que te separava das bênçãos de Deus? Sabe o que te separava do favor de Deus? O pecado e não os teus erros. O problema é que nós lutamos contra os nossos erros e não contra o pecado. Vocês estão aí, igreja? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, tem algo maior do que os teus erros. E foi o que Jesus destruiu. O nosso problema é que nós queremos que Deus resolva os nossos erros. Deus não tem nenhum problema com os teus erros. Deus enviou o Espírito Santo para te aperfeiçoar. Deus viu que nós tínhamos problema com o nosso pecado. O pecado é a essência do nosso ser. É a consciência que nós temos. E Jesus veio e condenou o pecado. Faliu. Decretou, está falida essa fábrica. Você está livre. Mas pastor, ela ainda se levanta. Pastor, ainda tem os resquícios. Pastor, ainda tem a manifestação dela. São só cinzas, querido. Toda a estrutura dela foi queimada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Diga assim, eu estou livre. Aleluia. Querido, a ignorância sobre esses fatos é que nos traz condenação. Nós começamos a ficar preocupados, nós começamos a ter acusações, nós começamos a nos enfraquecer. Por exemplo, a consciência começa a te acusar. Ouça, abre um parênteses, diga assim, eu não tenho um demônio dentro de mim. Diga, eu não tenho um demônio dentro de mim. Diga assim, eu não sou esquizofrênico. Amém, queridos? O que eu tenho é uma consciência de pecado que vai me acusar. É comum você encontrar irmãos que ele está numa derrota dizendo, mas eu não sou um bom crente não, pastor. Pastor, está difícil, né? Está faltando força, faltando fé. Não sou tão santo assim. E o diabo começa a te condenar por causa da tua consciência. E ele vai roubando as tuas forças. Por exemplo, ontem orou o dia inteiro em línguas. Jejum daquele, né, de abalar o céu e a terra. Santo, fervoroso. Aí hoje, cometeu o maior erro da sua vida. Aí a consciência diz, mas você não é crente? Olha aí, você não é o cara que jejua, que ora em línguas? A ignorância quanto ao sacrifício perfeito de Jesus ter roubado a tua força. A ignorância é o maior erro, é o maior perigo que nós
convivemos com ela. Queridos, o pecado não tem mais poder de condenar você. Amém? O pecado não condena mais você. Querido, Deus condenou o pecado. Ele não tem mais poder de condená-lo. Ele não tem mais poder de separar você. Vamos encerrar. Eu quero ler com você o capítulo 10 de Hebreus. Vamos encerrar? Amém. Vai orando aí que a gente já encerra. Vamos ler o capítulo 10 de Hebreus? Vamos ler juntos. E vamos encerrar com o capítulo 10. Só quero te dizer que o capítulo 10 tem 100 versículos. Estou brincando. Olha, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. Versículo 2. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados que se prestavam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Ele está dizendo, se a lei tivesse o poder para purificar você, nunca mais você teria consciência de pecado. Você era livre. Você estava liberto. Você estava livre diante de Deus, amigão de Deus, como Adão brincando na presença de Deus, como Adão e Eva passeando, conversando, tendo intimidade com Deus. Sabe o que te limita a isso? Não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto de Bíblia você conhece, mas é o quanto você se libertou da consciência de pecado. Seja ousado, querido. Mas esses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Olha aqui, igreja, pare de entrar em oração e ficar pedindo perdão pelos pecados de ontem, de ontem, do ano passado, do ano retrasado, da década passada. Não é Deus que está lembrando você, não é o Espírito Santo que está lembrando você, mas é a consciência do pecado que está acusando você. Nenhuma condenação há. Amém? Olha só, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Vamos para o versículo 9. Vou dar uma trégua para você e vou pular. Agora disse, olha que Jesus está dizendo, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus está dizendo, qual que era a vontade de Deus? Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Qual que era o primeiro? A ordem dos sacrifícios de Levi. E qual que é o segundo? A ordem do sacrifício de Jesus. Em qual você está? Você está no Velho Testamento ou no Novo? Diga assim, eu sou da Nova Aliança. Amém. Versículo 10, desculpe. O versículo 10. E nessa vontade, olha bem, ele veio para fazer a vontade de Deus. Amém? E nessa vontade dele, que temos sido o quê? Quantos estão santificados? Meio tímido aí, né? Mas eu vou inspirar você. Levante a mão e diga, eu estou santificado. É isso que você tem que dizer todo dia diante da tua consciência. É isso que você tem que dizer todo dia diante de qualquer desafio. Olha só que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Feita quantas vezes? Quantas vezes? Como era antes? Quantas vezes era feito antes? Todo ano, todo dia, diariamente, constantemente. Eles estão subindo aqui, eles estão com fé, né? Que eu vou terminar logo. Amém. Mas pode subir, pode subir. Estou brincando. Agora, feita uma vez, volta para mim por gentileza. Pode voltar o 10. Feita uma vez, para durar quanto tempo? O que é para sempre, queridos? Para sempre é só depois que você morre? Para sempre começa agora e vai até para sempre. Você foi santificado por quanto tempo? Agora, ouçam. Quem escreveu isso aí foi o Espírito Santo. Amém? Ele está dizendo que você foi santificado para... Pergunta. Será que o Espírito Santo ingênuo, com todo respeito ao Espírito Santo, bobinho, ele acreditou que amanhã você não ia pecar? Porque ele disse, você está santificado para... E o pecado de amanhã? E depois da manhã? E os erros que você vai cometer? É para sempre, querido. Não tem que ser oferecido de novo. E de novo. E de novo. Os pecados de ontem e os pecados do futuro. Para sempre foram cobertos. Não é tremendo isso, queridos?
Aleluia! Por isso que eu amo o meu trabalho. Isso é uma boa notícia para você. Uhul! Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta o quê? Quantas vezes? Dia após dia. Ministrando e oferecendo quantas vezes? Muitas vezes. Quais os sacrifícios? Os mesmos. Todos os dias um cordeiro vai para o sacrifício. Todos os dias um sacerdote oferece um cordeiro. Todos os dias. Todos os dias. Talvez você está fazendo a mesma coisa. Todos os dias perdendo perdão. Todos os dias me perdoe, Deus. Todos os dias, oh Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu tenho uma boa notícia para você. Foi para sempre. Olha só que tremendo. Ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. O que esse sacrifício podia fazer? Nunca podia tirar os teus pecados. Era em vão. Trabalho em vão. Já trabalhou em vão? Já fez uma obra e falou, por que eu fiz isso? Esse era o trabalho dos sacerdotes. Versículo 12. Mas este, quem é este? Jesus Cristo. Havendo oferecido quantos sacrifícios? Um único sacrifício. Pelos pecados, assentou-se para sempre à destra de Deus. Sabe por que ele sentou? Por que o sacerdote do Antigo Testamento não sentava? Porque todo dia ele tinha que trabalhar. Sabe por que ele assentou? Porque foi só um trabalho. Acabou, está consumado. Muita gente pensa que ele se assentou à destra de Deus porque ele era filho de Deus. Não foi porque ele era filho de Deus. Ele se assentou porque ele ofereceu o sacrifício e não precisa oferecer mais. O teu pecado foi feito o sacrifício uma única vez. Versículo 13. Daí em diante, esperando. Agora veja esse texto que tremendo. Não sei se você já leu esse texto. E daí em diante, quando? Depois que os meus pecados foram perdoados, depois que o único sacrifício foi oferecido, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, ou por estrado, ou debaixo dos seus pés. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo com isso? Todos os inimigos agora não têm força diante de você. Porque o que tirava a tua força era a consciência do pecado. Alguém já te chamou para expulsar um demônio? E você disse, pastor, não vai dar, não estou preparado. Sabe o que significa esse não estar preparado? Consciência de pecado. Irmão, faz uma oração forte aí pelo pedido do grupo familiar. Ah não, pastor, eu não posso, peço para o outro aí que eu não estou preparado. Sabe o que é essa não estar preparado? Consciência de pecado. Não tem força para enfrentar os inimigos. Mas de agora em diante, todos os inimigos estão liberados para estar debaixo dos seus pés. Pise os teus inimigos, pise os demônios, pise a doença, pise a falência, pise todos os ataques do inimigo, porque um sacrifício foi feito para sempre. Aleluia. Versículo 14, já vamos encerrar. Pois com uma só oferta, o que tem feito? Tem aperfeiçoado para sempre. Aleluia. Vocês estão entendendo? Se eu ouvisse essa mensagem quando eu tinha a idade de vocês. Se eu ouvisse essa mensagem quando eu tinha 12, 13, 14 anos, a minha vida teria sido muito diferente. Você está ouvindo, igreja? Pois com uma só oferta, uma só, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Versículo 15. Pode passar, versículo 15. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e não me lembrarei mais. Vocês estão aí, igreja? E não, quer dizer, me lembrarei algumas vezes. No ano que vem vou me lembrar. No dia do juízo final, vou me lembrar. Não me lembrarei o quê? Mais, nunca mais, no more, never. Nunca. Dos seus pecados e das suas iniquidades. Aleluia. Nunca mais Deus se lembra dos teus pecados. Você está livre, queridos. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. O que era impossível à lei, era impossível à lei, Deus fez. Deus fez. Versículo 17, 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta dos pecados. Por que fazer oferta de novo? Por isso que Jesus morreu uma vez só. Não precisa morrer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Agora veja o 19. Vocês estão aí? Vamos colocar em pé? Quero ler com você esse texto em pé. Quantos estão recebendo essa palavra? Diga assim, consciência de ousadia. É esse texto que eu vou pregar. O resto foi tudo introdução. Agora eu cheguei na minha mensagem. Diante de tudo isso, queridos, tendo, pois, irmãos, ousadia. Olha o que ele diz, diante de tudo isso. Tem ousadia para o quê? Para entrarmos no santíssimo lugar. Pelo sangue de Jesus. Fica livre. Sabe o que é entrar no santo lugar? É voltar para o jardim do Éden. Brincar com Deus. Ter intimidade com Ele. Falar, e aí, Deus? Sabe que esses dias eu estava falando, Deus, Deus, Deus. O Espírito Santo falou para mim assim, não chame Ele de Deus. Chame Ele de Pai. Ele é o teu Pai. Entre no santíssimo lugar, volte para aquela intimidade. Pelo sangue de Jesus, versículo 20. Pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isso é, da sua carne, versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22. Cheguemo-nos com coração verdadeiro, em inteireza de fé. Querido, com ousadia, com convicção, sem medo, sem timidez. Chegue, Ele é teu Pai, você está na casa dEle, é a tua casa. Agora, tendo o quê? O coração purificado. Teu coração não está cheio do mal. Teu coração não está impregnado de pecado. A Bíblia diz que o teu coração está purificado do quê? Da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Cutuque o teu irmão e diga para ele, olha que tremendo, siga em frente, pratique o reino, pratique as boas obras, estimule, exorte uns aos outros. Olhe para o teu marido, esposa, diga para ele, apesar de tudo isso que você fez, siga em frente, tenha as boas obras, o reino de Deus está aí, aleluia! Oh, tremendo, queridos. Tremendo. Olha só, não abandonando a nossa congregação. O texto está dizendo, não deixe de congregar. Sabe o que a má consciência faz? Afasta as pessoas da igreja. As pessoas começam a se sentir muito pecadoras, muito indignas, e elas começam a deixar de congregar, acham que não é o lugar delas. A má consciência diz, você aqui, você levantando a mão, você trazendo dízimo, você pregando. E a Bíblia diz que muitos abandonam a congregação, deixam de congregar, deixam de entrar no reino. Querido, não abandone a nossa congregação. Se você que está aqui se sente fraco, não tem ousadia para estar na casa de Deus, para cantar, para louvar, para trabalhar no reino de Deus, o texto diz, não abandone a tua congregação. Aleluia! Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, você é bem-vindo. Ele diz assim, há costume de alguns abandonam a congregação, sentem fracos, se sentem acusados, se sentem condenados, deixam de ir para os cultos, deixam de ir na igreja, deixam de ir no grupo familiar, deixam de adorar a Deus. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe qual é esse dia? O dia da volta do Senhor Jesus. Vamos perseverar, queridos, porque o dia está próximo. E não há mais nenhuma condenação em nós. Amém? O que era impossível à lei, Deus fez. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? O que era impossível à lei é impossível para Deus. Você está numa nova ordem, queridos.
A mentalidade do Velho Testamento, ele pede perdão todos os dias. Ele se sente condenado todos os dias. Ele se sente acusado todos os dias. Mas a mentalidade do Novo Testamento, a nova aliança, dos meus pecados, ele não lembra nunca mais. Aleluia. Amém, Tiago? Preguem essa mensagem. Admoeste-os. Ele diz assim, admoestando-nos uns aos outros. Exorte, fale, incentive, proclame essa verdade. Porque o dia já está vindo. Jesus está voltando. Querido, eu entendi e eu aprendi durante muitos anos que um dia Jesus ia voltar. Ia tocar a trombeta nos céus. E Jesus ia voltar. Sabe como? Que era a imagem que eu tinha de Jesus. Jesus vindo como numa ambulância do SAMU. Com a sirene ligada. Porque ia encontrar uma igreja na UTI, morta, desanimada, morrendo de medo. Infartando. Porque era uma igreja sem ousadia, uma igreja medrosa, uma igreja toda errada, toda torta. E Jesus, como numa chamada de emergência, vinha socorrer e vem logo antes que morra tudo. E a vinda de Jesus não era uma vinda gloriosa, era uma vinda de socorro. Antes que acabe tudo, deixa eu vir logo. Mas não é assim que ele vai voltar. Ele vai tocar as trombetas nos céus, os anjos vão tocar. E Jesus virá. E sabe o que ele vai encontrar? Um povo fervoroso, purificado da má consciência, cheio de ousadia, cheio de ousadia. Onde estão os ousados aqui, queridos? Aleluia. Você pode orar por um enfermo, você pode expulsar demônios, você pode profetizar sobre os seus negócios, você pode pisar, e aonde pisar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança, porque nenhuma condenação há mais. Amém? Levante as suas mãos, vamos adorar a Ele. Vamos cantar. Vamos cantar. Aleluia.